boa tarde a todos. Estamos aqui com o primeiro ano do curso técnico em agronegócio, da disciplina de tecnologias emergentes. Hoje nós vamos corrigir as provas que vocês fizeram, desses primeiros conteúdos que a gente trabalhou, né? A gente vai corrigir junto. Em breve vocês estão aí com as notas e a gente vai poder fechar esse ciclo de vocês para as férias, tá bom? Um abraço. Vamos lá, gente. Vamos, animação, animação. Então, a primeira questão, vocês lembram quais foram? Aí pelo Classroom de vocês, né? Diz assim, deixa eu pegar aqui só a canetinha para acompanhar junto com vocês. Um produtor rural utiliza o drone para mapear falhas de plantio em sua lavoura. Os dados coletados pelas câmeras do drone precisam ser transferidos para um computador. Para que o computador consiga salvar esses mapas e fotos de alta resolução de forma permanente, mesmo depois que o aparelho for desligado, ele utiliza qual componente do hardware? Qual é o componente do hardware que vai salvar permanentemente esses arquivos? Vocês se lembram? Hein, gente? É a letra C, né? É o disco rígido. Aquele HD, né? Vocês também têm um HD, não tem? Cadê o HD de vocês? O HD aqui, interno, que é nosso cérebro. É o nosso HD, que é nele que fica salvo todas as informações que a gente precisa, né? É no HD de vocês, e no computador é no HD rígido, né? Pode ser o HD ou o SSD. Então, são esse disco rígido que ficam armazenadas essas informações, né? Que precisam estar salvas quando você desliga e liga novamente o computador, tá? Quem não se lembrou, dá uma revisada lá. As aulas estão todas lá, viu? Vamos lá. Vamos para a próxima. Durante o monitoramento em tempo real do clima de uma fazenda, o computador do escritório começou a travar e abrir vários mapas ao mesmo tempo. O técnico explicou que faltava a memória RAM. Vocês lembram para que serve essa memória RAM, gente? Vamos lembrar aqui. Olha, o HD de vocês não está muito efetivo, viu? Esse HD tem que melhorar. Então, gente, a resposta dessa segunda questão é a letra A, né? Essa memória RAM, que está entre os dispositivos do hardware, ele armazena temporariamente os dados, né, dos programas que estão sendo executados. Então, gente, dá uma revisada lá nos slides. Eu passei os slides lá para vocês, da função de cada componente, tanto do hardware quanto do software. Está olhando para quem? Cadê? Olhem para mim. Sim, deixa eu perguntar. Qual foi a resposta mesmo dessa questão? Que letra foi? Não ouviram, porque vocês estavam olhando para o lado. Eu esperando que vocês já olhassem para mim e vocês já olharam para o outro lado. É a letra A, gente. Então, a memória RAM, ela armazena temporariamente os dados dos programas que estão sendo executados. Vocês têm que revisar aqueles slides que eu passei, viu? Vocês estão precisando dar uma olhadinha lá com a função de cada um daqueles, do hardware e do software. Vamos para a terceira. A agricultura de precisão utiliza sensores, drones e softwares avançados. Mas o sucesso da produção ainda depende de quem, gente? Do peopleware. No contexto da informática e das tecnologias aplicadas, o que é o peopleware? Esse vocês sabem, esse tá fácil. O que é o peopleware? A, B, C ou D? Letra C, justamente. São os recursos humanos. São as pessoas, são vocês, né? Os futuros técnicos em agronegócio que vão estar operando essas máquinas,
essas máquinas tecnológicas que vão desenvolver e operar essa tecnologia. Justamente. Vamos para a quarta questão. O sistema operacional é o software mais importante de qualquer dispositivo tecnológico, como computadores, celulares e computadores de bordo de colheitadeiras. Qual é a principal função do sistema operacional? Vocês se lembram? Então, a letra certa é a letra A, né? O sistema operacional, gente, ele é, tipo assim, ele é a ponte, sabe? A ponte entre o hardware e o usuário, que vai gerenciar esses recursos. É o sistema operacional que vai permitir que vocês utilizem o hardware. Tá bom? Eu vou fazer uma recapitulação quando a gente voltar, viu? Tô vendo que vocês estão precisando relembrar. Vamos lá, quinta questão, e não menos importante, né? Vamos lá ver o que foi. Imagine a seguinte situação, a empresa de agronegócio. Carlos utiliza um computador com Windows para operar o software de gestão agropecuária da fazenda. Com base nessa dinâmica, assinale a alternativa que classifica corretamente os elementos destacados. Carlos é quem? Quem é Carlos? Hardware, software ou peopleware? Carlos é o que nesses três aqui? Quem? Carlos é o? Isso, Carlos é o peopleware, justamente. O computador com Windows é quem? O sistema operacional, né? O sistema operacional é o Windows. E o software de gestão de agropecuária é o software de aplicação, justamente. Vocês estão acordando agora, junto comigo, que bom. Eu sei que vocês querem férias, mas falta pouco, falta pouco. Sexta questão. Imagine que uma grande agroindústria comprou colheitadeiras com sensores modernos, balanças eletrônicas de alta precisão e computadores de última geração. Porém, as máquinas não possuem nenhum sistema operacional instalado. O que vai acontecer se os operadores tentarem utilizar esse equipamento sem sistema operacional? O que vocês acham que vai acontecer? Letra B, justamente, gente. Como é que você vai utilizar um equipamento sem um sistema operacional para você ser a interface entre o computador e vocês? Então, não pode, né? Então, sem o sistema operacional instalado para vocês utilizarem, o hardware é só um amontoado de peça inútil, né? O sistema operacional é quem vai dar vida, vai gerenciar os componentes que vocês vão utilizar na agro, né? Nas atividades que estão realizando no computador. Certo? Vamos para a sétima. Vamos lá, sétima questão. No dia a dia do campo, o técnico em agronegócio utiliza tanto o computador do escritório quanto o smartphone na lavoura. Embora ambos usem softwares, existem diferenças importantes entre eles. Assinale a alternativa que apresente uma comparação correta entre os softwares de computador e o software de celular. Qual é a resposta? B, justamente, né? Os aplicativos de celular, eles são utilizados para quê, gente? Com telas menores. Eles são comandos por toque, né? Chamado de touchscreen. E para você ter uma economia de bateria, né? Tanto que o celular tem em relação à bateria, ele tem uma resolução muito melhor do que os computadores. Entretanto, os softwares de computadores, eles costumam processar volumes maiores de dados. Então, os computadores acabam tendo um armazenamento melhor de informações, né? Os dados mais complexos que você utiliza, ao invés do touchscreen do celular, você usa o mouse e o teclado, certo? Essa é uma diferença fundamental, né? Mas a gente utiliza os dois, né? Oitava questão, vamos junto comigo, vocês. O gerente de uma fazenda recebeu um alerta no tablet de campo, avisando que havia uma atualização no sistema operacional disponível. Ele decidiu ignorar o aviso por vários meses. Qual o principal risco que a fazenda corre ao manter software e sistema operacional desatualizados? A gente falou isso em algumas das aulas. A importância de atualizar os sistemas operacionais. O que é que vai acontecer se ele deixar desatualizado? O que é que você acha, gente?
Letra C, justamente, gente. Se deixar desatualizado, o sistema vai ficar vulnerável a falhas de segurança, né? Que a gente chama de bugs, né? E os ataques de hackers, gente, porque essas atualizações garantem que o sistema operacional tenha segurança, né? Essas atualizações é para dar maior segurança aos sistemas operacionais. Então, se ficar desatualizado, além de ficar vulnerável a essas falhas, vai ficar vulnerável ao ataque de hackers, esses hackers aí da área da computação, que podem roubar dados estratégicos da produção de vocês, dados estratégicos do computador, né? Dados seus que podem ser roubados, né? Vamos para 9. Com o passar dos anos, os softwares de agricultura de precisão evoluíram, exigindo muito mais processamento para gerar mapas 3D das plantações. O computador antigo do escritório de uma cooperativa já não consegue rodar esses novos programas. Nesse caso, a importância de se fazer uma atualização de hardware se justifica para... O que vocês acham? Por que é importante fazer essa atualização do hardware, gente? Esse upgrade no hardware, o que é que vocês acham? Estão dormindo ou estão acordados? Estão comigo? Estão comigo ainda? Qual letra? A, B, C ou D? Por que é importante? Qual? B, justamente, né? Essa atualização do hardware, gente, é para garantir que a estrutura física, né, como o processador, a memória RAM, consiga suportar essas exigências dos softwares modernos e emergentes. Justamente, está vendo que vocês estão comigo? Estão comigo? Voltaram para mim, que bom. Estavam dormindo, agora estão antenados nos assuntos. E a 10ª questão, e não menos importante, da prova de que vocês fizeram, a prova estava fácil, vocês não acharam? Estava super fácil, né, gente? A maioria de vocês foi super bem na prova. Vamos lá ver qual foi a questão. Para que a tecnologia funcione perfeitamente no agronegócio, ela precisa de 3 pilares trabalhando juntos, né? No ecossistema, que é a parte física, que são hardware, os programas, que é o software, e as pessoas, que são, né, o peopleware. Se um produtor rural comprar o melhor e mais moderno computador de bordo para o seu trator, que é o hardware, mas não instalar nenhum programa de navegação, que é o software, e não treinar o seu funcionário para mexer no aparelho, que é o peopleware, o que vai acontecer com a tecnologia? B, justamente. Se não tiver um bom hardware, um bom software e o peopleware, o funcionário da fazenda, que é o peopleware, não saber mexer no aparelho e treinar, né? Não vai ter utilidade nenhuma ter toda essa tecnologia. Então, tudo isso tem que estar conectado e... Então, a tecnologia será inútil e não trará resultados, pois um pilar depende do outro para o ecossistema funcionar. Certo? Essa foi a primeira prova que vocês fizeram, né? E estava fácil, não foi? Vocês não acharam fácil? Vocês foram bem na prova. Então, estudaram. Vamos corrigir as provas de recuperação. Vocês fizeram também prova de recuperação. Inclusive, foi há 2 semanas atrás, né? Vocês fizeram uma prova de recuperação. Vamos ver aqui o que é que vocês botaram. Tá. Vamos ver a primeira questão, né? Uma famosa piada na informática diz: hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Não faça nada disso, nem chute, nem xingue, né? Mas deixando essa brincadeira de lado, explique com suas próprias palavras a diferença real entre esses 2 conceitos, né, gente? Então, o que é o hardware? Para a gente relembrar aqui, já que vocês não estavam se lembrando muito bem, vamos lembrar aqui, né? Então, o hardware, gente, é a parte física e tangível da tecnologia, os circuitos, as peças, os componentes elétricos, os componentes mecânicos do computador, né, que a gente pode tocar. Então, no agronegócio, o hardware é como se fosse a carcaça e a engenharia que vai executar essas funções brutas, né? Então, no hardware tem estruturas físicas, né? A estrutura física do aparelho. Você tem
Tipo, exemplos aqui, GPS, o drone de pulverização, né, que utiliza o GPS, utiliza o quê? Qual é a parte física? O headrest, a cabine do trator, o drone de pulverização, qual é o headrest, as hélices, a câmera, a parte tangível, né? Os sensores de umidade de solo, que tem o quê? Tem o escritório da fazenda, que tem o computador, o smartphone, todos esses componentes do headrest. E o software, vocês se lembram que é a parte lógica, é a parte intangível, que a gente não toca e não pode xingar, tá? O hardware você não deve chutar e o software não deve xingar. Então, são os programas, os aplicativos, os códigos e as instruções que dizem ao hardware o que é que ele deve fazer. Sem o software, o hardware é um pedaço de metal inútil. E sem o hardware, o software não tem onde rodar. Então, o que temos exemplos de software, né, gente? Temos aí, ó, o sistema de piloto automático, temos aplicativo de gestão agrícola, né? Você já conhece alguns aplicativos de gestão agrícola? Conhece algum? Já estão utilizando algum aí? Vou colocar vocês para utilizarem, viu? No próximo, quando vocês voltarem das férias, vamos fazer alguns... Vamos abrir alguns desses aplicativos aí de gestão agrícola para vocês conhecerem, tá? Tem o Climate Field, tem o TOTS Agro, tem vários, né, gente? Além do algoritmo de inteligência artificial, né? Foto de drones, o WhatsApp, né, que utiliza para fechar negócios. Entenderam? Lembraram o que é hardware, o que é software? Espero que sim. Estou querendo ouvir mais vocês, viu? Não quero falar sozinha. Vamos lá. Então, voltando aqui. A segunda questão. O termo peopleware representa o fator humano nos sistemas de tecnologia. Sabendo disso, explique qual a importância do peopleware no desenvolvimento das tecnologias emergentes, que é o foco da nossa disciplina, né? Nossa disciplina. Por que uma tecnologia inovadora pode falhar se as pessoas não forem levadas em consideração? Então, gente, como eu sempre bati aqui em vocês desde o início, né? O peopleware é o elemento humano. É quem está desenvolvendo, quem está lá lidando com essa tecnologia, né? Os desenvolvedores, consultores, o produtor rural, o trabalhador rural. Então, esses são o peopleware que vai estar contribuindo, né, nessas tecnologias emergentes, certo? Então, essa inteligência artificial que vai ser aplicada ao campo só funciona se tiver um fator humano, essa curadoria humana, de pessoas especializadas na área de agro, né? Engenheiros agrônomos, veterinários, técnicos, como vocês, né? Técnicos em agronegócio, que vai classificar esses dados, que vão tomar decisões sobre esses dados que vocês estão utilizando no campo, né, gente? Então, esses dados gerados pela tecnologia só são lucro se vocês, como peopleware, saber analisar de forma estratégica esses dados, certo? Então, essa inovação ela pode falhar no campo por 3 motivos principais. Quais são eles? Cadê vocês? Estão aqui? Os motivos que vão falhar, né? Uma barreira cultural, uma resistência à mudança, né? Se a tecnologia for introduzida sem que a equipe entenda por que tem que ser utilizada essa tecnologia. Então, todo mundo que for utilizar a tecnologia tem que saber utilizar, tem que saber qual é a função. Um apagão da mão de obra qualificada, né? Comprar um drone sem ter um operador treinado, gente, é como jogar dinheiro fora, rasgar dinheiro, né, gente? E lembrar também de fazer manutenção preventiva, né? Falha de usabilidade para a rotina rural. Se o software for desenhado por programadores que nunca pisaram nem na lama e não conhecem a rotina de uma colheita, vai ser muito difícil, né, gente? Até quem for fazer o software para a área rural tem que se entender sobre a realidade rural, né? Terceira questão. Voltem aqui para mim, voltem. Estão no celular, é? Pena que eu não posso tomar o celular de vocês. Cadê? Porque está no celular. Estão olhando as questões? Terceira questão. Imagine que você comprou todas as peças de última geração para montar um computador, né? O computador para game é o de trabalho. Você monta tudo perfeitamente, mas esquece de instalar o sistema operacional. O que vai acontecer quando você apertar o botão de ligar o computador, gente, sem sistema operacional? O sistema operacional cumpre que função? Então, gente, o sistema operacional, como a gente tem falado, né?
Se você tem um hardware, mas não tem um sistema operacional, não vai ter nenhuma interface entre vocês e a máquina. Então, precisa ter toda a máquina, né, todo o computador, até o celular de vocês, que vocês estão aí de olho aí, olhando aí as redes sociais, em vez de estar olhando para a minha aula, né? Tem um sistema operacional aí, Android ou iOS, né, quem tem iPhone. Então, a função principal aí desse sistema operacional é ser tradutor, vai gerenciar entre o hardware e vocês, né, gente? Gerenciar esses recursos, ser uma interface humano-máquina e ser uma base para outros programas. Ai, meu Deus, é sério, já estou de férias? Nem olha mais para mim. Nem olha mais para mim, estou de férias, já é? Vamos lá para a quarta questão, né? Para que qualquer tecnologia funcione no mundo real, é preciso que ocorra uma sincronia perfeita entre 3 pilares, né? O hardware, o software e o peopleware, né, gente? Então, vamos entender aqui esses 3 e vamos ver um exemplo real de cada um em uma situação, tá? Vamos imaginar um drone agrícola e vamos ver onde é que está o hardware, onde está o software e onde está o peopleware, certo? Um drone agrícola. Quem é o hardware do drone, gente? O hardware do drone é a estrutura física desse equipamento, né? Tem as hélices, o motor elétrico, tem as baterias, tem as câmeras, tem o tanque, tem os pulverizadores. Então, quem é o hardware? É a parte física do equipamento. Então, essas hélices, certo? E quem é o software do drone? É a inteligência artificial do drone, né? O software. Tem um aplicativo do plano de voo do drone, né? Que ele vai estar sobrevoando toda a propriedade agrícola, os algoritmos de inteligência artificial, as plantas daninhas. E o peopleware é o fator humano, o operador de drone, né? Que precisa dessa certificação e treinamento. Porque ninguém pode trabalhar com tecnologia, lidar com equipamento de alta geração, de alta complexidade, sem saber o treinamento e certificação, né? Então, vocês, mesmo sendo técnicos de agronegócio, mesmo entendendo da realidade rural, precisam ser treinados, precisam ser certificados para planejar esses equipamentos de última geração, tá? Então, vamos para a última questão. Tá, gente? Quinta questão que vocês fizeram aqui comigo, né? Da questão da prova de recuperação. O sistema operacional do computador, né, como o Windows, e o do celular, que vocês usam o Android, né, a maioria dos celulares de vocês, eles servem para fazer os aparelhos funcionarem. Porém, eles são usados de jeitos bem diferentes por nós, né? Olhando para o seu celular, que vocês estão aí, todo mundo aí no celular, né? Para mim não olha, mas para o celular olha, né? E para o computador da escola, se de diferenças práticas entre eles, que explicam por que o sistema do celular precisa ser diferente do sistema do computador. Então, forma de interação e tela. No celular, a tela é o quê? Menor, né? E nós interagimos usando o touchscreen. Vocês estão com esses dedinhos aí no celular, que eu estou bem de olho aí em vocês. No computador, vocês usam o sistema operacional Windows ou Linux. A tela do computador é grande e nós interagimos usando o teclado e o mouse, né? O computador que vocês usam na interação para fazer as provas. As provas estão sendo feitas pelo computador, né? Não pelo celular. O consumo de energia e bateria. O celular, ele vive fora da tomada, longe, funciona à base de bateria. Então, ele é extremamente econômico. A bateria do celular de vocês dura muito mais, né? No computador, geralmente, ele fica direto ligado na tomada, né? Porque as baterias têm uma menor eficiência, certo? Em relação a multitarefas, o computador, ele é focado em multitarefa com janelas flutuantes, né? Então, a gente abre várias abas, várias janelas flutuantes para utilizar o computador. Já o celular executa em tela cheia, né? Você vai com o dedinho aí em cada aplicativo, que você vai as janelinhas aí, certo? Em relação à mobilidade e recursos de hardware integrados, no celular você utiliza ferramentas de mobilidade a todo tempo, e no computador, ela pelas redes fixas, né? Somente pela internet, que vocês precisam da internet do Wi-Fi aí da escola de vocês. Foi isso. Tava fácil a prova? E aí, gente, tava fácil a prova ou não? Mais ou menos, né? Mas eu estou precisando que vocês estudem mais também.
E olhem para mim, porque eu vi muitos celulares aí. Eu vi muitos dedinhos aí no celular, tá bom? Então é isso. Essa foi. A gente fez uma revisão das provas que vocês fizeram. Em geral, vocês tiveram ótimas notas, né? Parabéns aí a vocês. Eu desejo que vocês tenham uma ótima prova, ou um ótimo recesso, na verdade, né? Acabaram-se as provas, né? Que vocês tenham um ótimo recesso, divirtam-se muito. E a gente vai se ver no próximo ciclo, quando vocês voltarem do recesso, tá bom? Essa aula vai ficar gravada porque para vocês darem uma olhadinha nas respostas que vocês colocaram nas provas, né? E comparar com os resultados que eu botei lá na nota para vocês. Certo, gente? Então tá bom. Eu espero que na próxima vocês olhem para mim, porque eu não queria falar sozinha. Um abraço e ótimas férias para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente.